Do Maná do Céu para você. Bom dia! O Maná de hoje é força e coragem. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim. Hoje, quando o Senhor falou, né, força e coragem, essa semana o Senhor falou sobre coragem e força. E também levou a gente a ler esse versículo, né, sobre o sonho lá do copeiro-chefe, que José trouxe a interpretação. E foi quando o Senhor hoje começou a falar sobre a força e a coragem que nós precisamos nesses dias. O que seria a força, né? A força que o Senhor está falando aqui não é a força do nosso braço, é a força que o Senhor nos dá, né, de saber que o Senhor está conosco. É alegria, né? Porque quando fala, né, a alegria do Senhor é a minha força. É exatamente isso, porque é a alegria da gente saber que a gente está caminhando com o Pai, que a gente é uma filha, um filho amado, que nós temos um Pai que nos direciona. É essa força que nos dá a coragem da gente seguir em frente. Porque, né, quando o Senhor hoje estava falando de força, é exatamente quando ele me levou a meditar nesse versículo aqui, falando de José, quando ele estava preso lá na cadeia, né? Quando ele foi preso porque tudo que os irmãos fizeram com ele ali, né, na prisão, ele poderia estar ali triste, sem força e sem coragem. Mas foi quando o Senhor mostrou muito claro sobre a força que estava em José, porque tanto nele, né, e ali mostra nítido o que, né, a força é a presença do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós sabemos que a presença do Senhor é conosco, Ele está junto conosco, caminhando dia a dia, nos levando a viver o que Ele tem para nós, Ele nos dá força, porque o que acontece tudo no contexto aqui fora, o que a gente está vendo, totalmente, o que está assim, nos mostrando tudo ao contrário, né, tudo para nos desanimar, para tirar fora, né, da direção. O que nós temos que lembrar que dentro de nós não muda. A presença do Senhor, ela é única e ela é verdadeira e é Ele que nos dá alegria. Então, isso não muda, isso não altera dentro de nós. E quando nós temos essa certeza, a gente pode estar vivendo qualquer coisa aqui fora que não é sobre falar, ai, tá forte. Não, é a força que o Senhor dá, da gente saber que a gente tem um Pai e que Ele está passando tudo que a gente está vivendo junto conosco. E isso é a força que o Senhor está falando hoje para nós. Aí a coragem de não parar, porque quando a gente está vendo tudo ao contrário, tudo desfavorável, né? A gente vendo tudo fora, né? Você vendo pessoas ficando contra você, é coisa, né? Que você fala assim, meu Deus, tá tudo, o que eu faço, né? É o Senhor falando assim da força do quê? Da força e da coragem, porque a força é a gente saber o quê? Não, o Senhor está comigo, e isso Ele vai nos levando a ter coragem, porque a coragem é exatamente o quê? Da gente saber que a gente tem um propósito de cumprir aqui, e que nós não vamos parar, e isso é a coragem que o Senhor nos dá, porque quando nós sabemos que a força não é com nossos braços, e a coragem é o Senhor que nos dá, a gente vai continuar caminhando, a gente não vai parar, mesmo que o contexto é totalmente ao contrário, quando mesmo, lembra onde Ele falou sobre a fé, tipo assim, não olha para o que você está vendo, é totalmente do que fora. E quando assim, eu fiquei pensando, né, quando o Senhor fala da força, é a gente pensar nas promessas que o Senhor tem para nós, porque muitas vezes você está vendo assim um contexto, você vai falar assim, ai, não tem nada a ver com o que o Senhor está falando comigo, mas é onde vem a fé, e é onde vem a força do Senhor, e essa força. E aí, quando o Senhor falando aqui de José estava lá preso, ele poderia ali estar como? Desanimado, sem força, triste, né? Sozinho, sem a família dele, sem expectativa, mas ali você já vê a força de José, né? Quando ele ali dá a interpretação do sonho para o copeiro-chefe. Porque ali o copeiro-chefe podia ficar sem a interpretação. E ali é tão tremendo que você vê que também o copeiro-chefe também teve a força do Senhor ali naquele lugar. Deus estava ali mostrando tanta força que estava na vida de José e do copeiro-chefe, porque o copeiro-chefe, se ele estava ali desanimado, né, perdi meu emprego, o que vai ser de mim, tô longe da minha família, tô nesse lugar, não conheço esse rapaz. Não, mas ali o Senhor deu um sonho para ele teve coragem de contar para José. Independente, José poderia estar com uma cara feia, falar, não vou dar essa
essa interpretação, mas José não. José estava com a força do Senhor. É a alegria do Senhor que vem de dentro, porque para ele ter coragem de contar o sonho dele para José, José com certeza estava ali numa intimidade com o Senhor, porque ele sabia, a gente só tem, né, pra gente ter coragem de falar, quando a gente vê, a gente tem que ter a coragem, a gente tem que saber aonde a gente vai, não é? E pro copeiro-chefe fazer isso, ele também ali teve uma força que veio de Deus, né? E a partir do momento que ele teve um sonho, quem que deu o sonho para ele? Foi Deus. Ali o Senhor já estava dando um sonho para ele continuar, que ali era só um momento que ele estava passando, não era eterno, que depois que ele saísse dali ia ter algo grande, mas também fazendo José praticar o que já estava. Também o Senhor falando, vai filho, coragem, tipo, se movimenta, né? Porque a força fala exatamente isso. Quando a gente sabe que o Senhor está conosco, que a alegria dele é a nossa força e que a presença dele nos basta, ele faz a gente viver em meio ao caos, em meio a situações totalmente ao contrário, ele nos faz a gente movimentar, a seguir, porque ele fez ali José se movimentar, ele fez tanto José como o copeiro teve o sonho, contou para José, e José deu a interpretação, ou seja, José se movimentou em falar da interpretação do sonho, e o copeiro dá coragem de contar para José. Olha que tremendo, o Senhor fez os dois se movimentar, ou seja, o Senhor estava ali trabalhando mostrando a força que estava nos dois, tanto para um não parar e para José, porque quando José deu ali a interpretação, e com certeza o copeiro-chefe deve ter ficado muito feliz, né? Isso é eu falando, né? Pensando assim, e o José também ficou feliz de poder, né, ter ajudado ali, né, falar, né? E foi tão tremendo, né? Assim, eu imagino que eu fiquei pensando, porque José não imaginaria que dali também o que ia acontecer com ele, porque foi ele ali ele poderia ter ficado, né? O que ele estava vivendo ali, qual era a situação que ele poderia estar? Desanimado, triste, murmurando, revoltado, né? Poderia ali estar com todas as coisas negativas dentro dele, mas não, ele tinha uma intimidade com o Pai, porque para ele trazer a revelação ali, ele estava com uma intimidade com o Pai, né? Estava com uma intimidade com Deus ali, no entanto, que ele ali deu a interpretação, e mesmo naquela situação, imagina, na prisão, o cara também estava preso, ele não poderia nem falar, eu vou dar a interpretação porque vai que ele me ajuda a sair daqui. Não, o copeiro também estava preso na mesma situação que ele estava, então ele poderia falar, não vou falar nada, né? Mas não, era a intimidade dele que estava com o Pai, por isso que quando fala da força, é o que estava dentro dele, se movimentou ele entregar a revelação ali do sonho para o copeiro, mas através dele fazendo isso, dessa atitude dele se movimentar ali naquela situação dele, fez depois o copeiro-chefe falar dele para o faraó, e depois ele se tornou, ele, né, deu a interpretação lá para faraó, do sonho de faraó, e depois ele se tornou o governador lá do Egito. Ou seja, Deus, né, no meio da situação que a gente está vivendo, é onde o Senhor nos mostra a força que está em nós, que é dele, porque quando a gente está com intimidade com o Senhor, porque quando a gente está com intimidade com o Senhor, a gente sabe que não é sobre o que a gente está vivendo, não é o que a gente está vendo, não é o que a gente está recebendo aqui, que está querendo nos parar, que é sobre isso. Não, é sobre o que o Senhor está falando com a gente no secreto, é sobre a promessa dele. Aí você vê que tudo isso que você está vivendo é aonde você fala, né? Eu sei aonde o Senhor está me levando. E aí o Senhor vai falando mais ainda. Ele vai falando, coragem, filha. Coragem, filho. Lembra do que eu tô te falando? E aí ele vai te falando mais ainda, porque ele te vê, quando ele vê a gente em meio à situação, a gente se movimenta e não questiona, e vai, e começa a lembrar das promessas, é aonde o Senhor vai nos levando a gente viver um novo nível, porque José ali, ó, o que ele fez? Ele deu a interpretação do sonho. Depois do sonho, o copeiro-chefe saiu, falou dele para o faraó, e faraó depois, o Senhor deu um sonho para faraó, e faraó depois chamou José, e José se tornou o governador. E é isso que o Senhor está falando hoje para a gente, força e coragem. Mesmo que a gente vê hoje tudo contrário, tudo querendo nos parar, força e coragem. Por quê? Quando o Senhor começou a falar sobre a força, o que é a força, né? E aí a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando o Senhor está falando de força, é a alegria dele que ele coloca dentro de nós, é a
paz, é a certeza da presença dele em nós. E aí, o que ele está dizendo? A alegria, a presença dele vai fazer a gente se movimentar, a ter coragem, a ir para frente, a seguir, a saber que nós temos um propósito e falar, não, eu sei o que o Pai tem falado comigo. Às vezes você não vai poder falar o que o Senhor já te falou, porque a pessoa não está preparada ainda para crer no que o Senhor te falou, mas você vai se movimentar, você não vai se paralisar em meio ao que você está ouvindo, ao que você está vendo. É fé, lembra da fé? Que é crer no que você não está vendo. Não, eu estou passando essa situação, mas eu sei que o Senhor está me ensinando, está fazendo eu crescer, porque tem algo que eu vou viver e eu preciso viver isso, né? E é assim que o Senhor quer que nós vivemos hoje, com a força dele, com a coragem dele. E aí o Senhor começou a falar sobre a coragem. O que faz a gente, né, ficar sem a coragem? É o desânimo. Quando vem uma situação e a gente começa a ver tudo ao contrário, começa a tirar a nossa força, começa a desanimar, começa a deixar a gente triste, aonde nos para e aonde faz a gente retroceder, porque aí a gente começa a perder as forças. Começa a perder. O que é a força? A força é o Senhor na nossa vida. É Ele que... E quando a gente começa a ver tudo... vendo a situação e começa a questionar aquela situação, por que eu tô passando isso? Ai, não merecia isso. Ai, como o José poderia estar falando, nossa, por que tô fazendo isso? Nossa, tá dando tudo errado na minha vida. Quando ele começa a xingar, começa a falar palavrão, ou seja, você tá tirando a presença do Senhor, você tá tirando a alegria, porque quando a gente faz algo que é o que entristece o Senhor, a gente tá perdendo a força e a coragem, porque aí a gente não se movimenta, porque quem nos movimenta é a presença, é o Espírito Santo que nos leva a gente ir mais para frente. E quando a gente começa a ver a situação e começa a reclamar e começa a murmurar, a gente vai perdendo a força, a gente vai matando. E vai matando o quê? Vai matando a fé que está dentro de nós. Que a hora que a gente vê, a gente está naquela situação como? Vivendo o contexto, vivendo a turbulência que exatamente está no momento. Aí é onde hoje o Senhor começando a falar da importância da intimidade todos os dias com o Senhor. Porque quando ele fala, a minha misericórdia se renova cada manhã, isso o Senhor está falando o quê? A força e a coragem para nós todos os dias. Ele nos dá. Mas isso é como? A gente tendo intimidade com o Senhor. Porque não é que ele não vai dar para a gente, não, mas é que quando a gente está vivendo uma provação, uma turbulência, a gente fala, é o inimigo, porque é mais fácil a gente falar o inimigo do que a gente falar, preciso aprender. Senhor, o que o Senhor quer ensinar comigo? Às vezes a gente fica falando tudo que é o inimigo não tá fazendo nada, às vezes ele só tá ali com o papel dele, mas o Senhor tá permitindo a gente passar aquilo pra gente crescer, e a gente tá, é o inimigo, tô numa prova aqui, mas essa prova o Senhor quer nos ensinar algo. Então, muitas das vezes a gente tá querendo pôr a culpa na situação, e quando aí é onde a gente começa a trazer, a enfraquecer a coragem que está em nós de se movimentar e falar, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Eu sei que o Senhor quer me levar mais à frente, o Senhor quer me levar a viver, a governar, como José governou. O que o Senhor quer que eu aprenda agora? E aí, aquilo vai te trazendo uma alegria, porque o Senhor fala, olha, lembra da promessa tal? Aí o Senhor fala, vai lá, continua, não para. Aí o Senhor começa a te falar da promessa que Ele tem para você. Mas quando a gente olha para o contexto que a gente está vendo, a gente começa a parar, a gente esquece de promessa, a gente fala, não vai acontecer nada não, e olha como que está acontecendo aqui, está tudo ao contrário, está vivendo tudo ao contrário, desse jeito, aí a pessoa fala, olha, crê em Deus, creio o quê? Nada, olha, está tudo ao contrário, é onde a sua força, a sua coragem, vai tudo dizendo mesmo, por quê? É onde você vai tirando a alegria de quem? Do Senhor, que é a nossa força. Ele já fala, porque o Senhor não muda conosco, nós podemos viver qualquer coisa aqui, mas se a gente estiver caminhando com o Senhor, nos basta, é a alegria dele, e vai nos dar força a passar a viver. E aí é quando o Senhor começou a falar que se a gente olhar para o que a gente está vendo, foi quando o Senhor falou hoje comigo, força e coragem, porque se a gente olhar para o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, é aonde a gente para no caminho. É aonde a gente entristece o Espírito Santo, porque quando a gente duvida, quando a gente murmura, quando a gente xinga, quando a gente começa a questionar, a gente entristece o Espírito Santo, porque a gente está duvidando do poder de Deus sobre a nossa vida, que é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem. Então hoje o Senhor está falando para mim e para você, força e coragem. Eu vou fazer uma oração para que o Espírito Santo continue ministrando na nossa vida, né? E que nós possamos lembrar da força e da coragem que é o Senhor na nossa vida, independente do que estamos vivendo.
Amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar por esse maná, dizer, Pai, muito obrigada por o Senhor, cada dia, Senhor, está nos levando a viver coisas grandes, mas, Senhor, nos fortalecendo e dizendo, até a gente ir para a eternidade, nós vamos precisar da tua força e da tua coragem. Nós só vamos, Pai, ter isso se nós estivermos andando com o Senhor todos os dias. Não é a hora que vimos, ó Pai, tudo virando ao contrário, Pai, toda a situação que o Senhor permite para nós crescermos, para viver o teu propósito, a gente achar que a força e a coragem vai vir na hora, Pai, mas não, Senhor, o Senhor está dizendo da força, da coragem, a gente está com a sua presença andando dia a dia, porque o Senhor vai nos lembrar as promessas, o Senhor vai dizer, continua, não para, olha lá o que eu tenho para você, eu já te mostrei, vamos lá mais um pouquinho, não olha a circunstância, é isso só um movimento, mas eu quero fazer você crescer, é voltando, é vendo tudo parar, mas você não está parada, você continua com a coragem que eu te dei, a alegria que está dentro de você, porque o Senhor já diz, Pai, a alegria do Senhor é a nossa força, que continuamos, ó Pai, lembrando que a alegria não é sobre o que nós estamos vivendo, não é alegria aqui fora de coisa ou pessoas, é a alegria que o Senhor já tem nos dado todos os dias, a tua presença. É assim que eu já oro e já te agradeço, Pai, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixe Jesus te usar, tchau!